paz do Senhor Jesus a todos, que Deus os abençoe ricamente em Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão, amigo, pastor e profeta de Deus, Marcos Paulo. Eu quero trazer rapidamente uma palavra de Deus ao teu coração, que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. No capítulo 4, no versículo 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos algumas pessoas apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas por demônios. Esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos cuja consciência foi cauterizada como que por meio de um ferro em brasa. Amém. Meus irmãos, eu quero falar rapidamente aqui sobre essa questão que é muito importante para a igreja, que é muito importante para a sua vida espiritual. Nós vemos claramente que o foco que o apóstolo Paulo ele dá é que nos últimos tempos as pessoas elas iriam apostatar da fé. Paulo não está dizendo que todas as pessoas iriam apostatar, mas Paulo está dizendo que muitas pessoas iriam apostatar da fé. A palavra apostatar significa renegar algo, ou doutrina, ou religião, ou fé. A palavra também apostatar significa afastamento definitivo da verdade. A palavra apostatar também significa alinhar-se ao erro, a um erro doutrinário. Então veja que apostatar da fé é abandonar uma fé legítima, abandonar um princípio doutrinário ensinado por Deus, ensinado pelo Espírito Santo e alinhar-se ao erro. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo que muitas pessoas nos últimos tempos iriam fazer. Mas a Bíblia Sagrada ela diz que o motivo dessas pessoas apostatarem da fé, a Bíblia diz que é porque eles deram ouvidos a espíritos enganadores. Então veja, dar ouvido ou dar atenção a espíritos enganadores. Existe uma força espiritual agindo para fazer com que as pessoas não sejam salvas. Existem forças, espíritos de impureza trabalhando e agindo no mundo para que as pessoas que receberam de Deus a vocação da salvação, essas pessoas sejam corrompidas e se desviem da verdade e andem pelo caminho do erro, pelo caminho do engano. E esses espíritos enganadores, eles estão agindo de uma forma sutil, de uma forma muito melindrosa. E o apóstolo Paulo está falando isto para Timóteo ficar atento. E essa instrução serve para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então veja que porque eles deram atenção, deram ouvidos a espíritos enganadores. E o que significa dar atenção? A palavra atenção também significa seduzir, significa que esses espíritos enganadores teriam habilidades de seduzir pessoas. A palavra seduzir significa capacidade de persuasão. Então veja que não é uma coisa muito simples. Satanás tem as suas inúmeras formas de seduzir alguém. Então a palavra sedução aqui é capacidade de persuadir, capacidade de convencer. A Bíblia também diz que a palavra sedução ou seduzir, capacidade de perverter alguém. Então observe que essas são as habilidades dos espíritos enganadores. E a terceira palavra aqui que eu quero ressaltar como sedução é a habilidade de conduzir ao erro por meio de encantamento ou por meio de promessas. Então veja que existe esses espíritos enganadores que seduzem, que usam uma capacidade de persuasão, que usam uma capacidade de perverter e que usam uma habilidade de conduzir a pessoa a um erro doutrinário e na consciência desta pessoa ela está fazendo algo correto. Diz a Bíblia.
Desculpe, entrou gente aqui no quarto, mas deixa eu continuar aqui o que eu estava falando. Então, eles têm essa habilidade de seduzir pessoas, de perverter pessoas, de persuadir pessoas, induzi-las ao erro doutrinário, e essas pessoas acham que esses ensinamentos são realmente ensinamentos da verdade. Mas a Bíblia continua dizendo que eles obedeceram a esses conceitos, a essas doutrinas demoníacas. E por quê? Porque a Bíblia diz que foram homens que ensinaram essas doutrinas. E a Bíblia dá característica desses homens. Primeira coisa, a Bíblia diz que esses homens eram hipócritas. A palavra hipocrisia significa fingimento, são pessoas que não são reais. São pessoas que não são de fato cristãs, são pessoas que de fato não servem a Deus, não têm o Espírito Santo, mas estão camufladas no meio da igreja, estão camufladas no meio pentecostal, estão camufladas no meio gospel. Então, essas pessoas são instrumentos de Satanás para trazer destruição a uma fé original, para trazer destruição às doutrinas verdadeiras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que estes homens são homens mentirosos. Primeiro, são hipócritas. Segundo, são homens mentirosos. Eles não têm a verdade de Deus. Eles não têm o Espírito de Deus. São homens hipócritas que ensinam o engano e a mentira. E a Bíblia está mostrando aqui para nós que são demônios, são espíritos de enganadores, demônios que estão usando estes homens para trazer a apostasia no coração da igreja, no coração dos escolhidos. Eles querem fazer com que essas pessoas se tornem apóstatas, abandonem a verdade e fiquem com o erro, como se o erro fosse de fato a verdade. A Bíblia também diz que estes homens, eles têm a sua consciência cauterizada. E aqui, essa Bíblia judaica diz que mente cauterizada é como se a consciência dessa pessoa fosse queimada com ferro em brasa, com ferro aceso, queimando, ardendo em chamas. Ou seja, esses homens não se arrependem do que estão fazendo. Para esses homens, isso não é errado fazer. Por quê? Porque a sua consciência, que é onde fica lá o livre-arbítrio, que é onde fica o certo e errado, que é onde fica o bem e o mal, ela foi queimada. Então não existe como estes homens ser convencidos do que estão fazendo e chegarem de fato ao arrependimento desses pecados. Então, estes homens estão aí, meus irmãos, ensinando doutrinas que são doutrinas ensinadas por demônios, para levar pessoas a apostatar da fé. Então veja, eu quero ressaltar rapidamente aqui algumas coisas, algumas doutrinas e o que elas fazem, qual é o impacto delas no coração da igreja. A primeira coisa que essas doutrinas fazem é desviar completamente a pessoa da verdade. E a verdade, diz a Bíblia, que Jesus é a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então veja que o propósito dessas doutrinas é desviar a pessoa de Jesus, é desviar a pessoa do centro da criação divina, que é Cristo. Jesus, Ele é o centro de tudo que existe, céus, terra, mar, tudo, toda a criação de Deus. Jesus é o centro, Jesus é o alvo, Jesus é a primazia. Mas esses espíritos enganadores, usando esses falsos pastores, falsos pregadores, falsos profetas, falsos líderes, quer desviar as pessoas de Jesus, da verdade. Preste atenção que existe também uma sutileza desses espíritos agindo contra a verdade. E a verdade que eu quero que você preste atenção, está também entrelada ao nosso coração e à nossa mente, aos nossos pensamentos. Porque quando nós deixamos as coisas acontecerem desta forma, nós vamos nos transformando em pessoas hipócritas, nós vamos não amando mais a verdade
de Deus, nós vamos deixando de amar os ensinamentos de Jesus, e isto atinge diretamente o nosso relacionamento com a fé, isso atinge diretamente o nosso relacionamento com Jesus Cristo. A Bíblia diz que esses demônios, eles agem para fazer com que a gente não ande na verdade, não tenha verdade no nosso coração. E quando falamos de hipocrisia, estamos falando disso, porque quando uma pessoa não é transparente, quando uma pessoa não é verdadeira, quando uma pessoa não fala de fato aquilo que pensa, essa pessoa se torna em alguém hipócrita, mentiroso, alguém enganador. E é isso que esses demônios querem fazer comigo e contigo, nos transformar em pessoas hipócritas, querem nos levar a ter a mente cauterizada, quer nos levar ao abandono de Jesus, ao abandono da verdade de Deus. E precisamos estar atento a essas doutrinas, esse ensinamento, esses louvores que querem nos tirar do foco que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As doutrinas de demônios também está entrelaçada sob promessas falsas. Escute, existe espíritos imundos profetizando, existe demônios entregando revelações, existe demônios entregando sonhos, existe demônios entregando profecias, existe ação demoníaca entregando visões. E aí as pessoas, elas recebem aquilo como se fosse de Deus, uma promessa falsa, uma visão falsa, uma profecia falsa, e a pessoa agarra aquilo com muita fé no seu coração, se enche de fé, se enche de alegria, se enche de gozo, achando que foi Deus que falou. E quando Deus não fala, Deus não tem responsabilidade em cumprir, e é isto que acontece. Satanás lança essas falsas manifestações espirituais, e a pessoa coloca o coração nisto. O que acontece? A pessoa não vê isso se cumprir, não vê isso acontecer, não vê isso concretizar. Então ele consegue mexer na fé da pessoa. O diabo consegue mexer na confiança da pessoa. O diabo consegue mexer na fidelidade da pessoa. A palavra fé em hebraico significa emunar. A palavra emunar significa confiança absoluta. A palavra fé em hebraico significa emunar. E a palavra emunar também significa firmeza. A palavra fé em hebraico significa emunar. E a palavra emuná significa fidelidade, e é nisto que o diabo quer mexer, na tua firmeza, na tua fidelidade e na tua confiança. E por meio dessas falsas promessas, ele começa a trazer uma desestabilidade, um conflito entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é. A pessoa pensa, Deus falou e não vai cumprir, Deus falou e não está realizando, Deus falou, eu não vejo chegar, eu não vejo sinais. Por quê? Porque não foi Deus quem falou. Então escute, essa é uma das formas de doutrinas que Satanás se utiliza para tirar você do caminho, para tirar você da fé, para fazer você ficar apóstata. A terceira forma que Satanás utiliza por meio de pregações, louvores e recados é fazer a pessoa aceitar a libertinagem. A libertinagem nada mais é fazer a pessoa aceitar o sexo, por exemplo, de uma forma tão vamos dizer assim, sem padrões, sexo sem limites, ou seja, a pessoa fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo, a pessoa se relacionar com pessoas do mesmo sexo. Isso, a libertinagem, são mensagens direcionadas para fazer com que a pessoa engula isso como verdade. E também existe a prostituição, o adultério, existe, meus irmãos, a pornografia. E aí todas estas mensagens que estão dentro aí de muitas pregações, de muitos ensinamentos, de muitas doutrinas, levando a pessoa a achar que dá para aceitar, dá para conciliar uma coisa com a outra, vai tirando a estrutura colocada por Deus no teu coração. Escute, isso são pregações de demônios, isso são doutrinas de demônios. A palavra de Deus diz que isto é pecado.
Aleluia, glória a Deus. E para você manter relação sexual com alguém, você tem que casar. Caso você faça ao contrário do que a Bíblia diz, você está cometendo o erro. E não aceite ensinamento que diz que pode. Não aceite ensinamento que diz que isso é normal. Isso não é normal. Deus estabeleceu o casamento para ter relação sexual e procriação e manter a família. E tudo que foge desse padrão não é Deus falando, não é Deus ensinando. Glória a Deus. Essas mensagens também, essas doutrinas de demônios, procura usar líderes que pregam somente aquilo que exalta o nosso ego, exalta o humanismo, coloca o homem no centro de todas as coisas e tira Deus, tira Jesus do centro. Então escute mensagens que faz você ficar somente alegre, somente chorar de alegria, somente mensagem de motivação, de autoajuda. Existe mensagem de autoajuda e motivação que são de Deus, existe, a Bíblia é cheia, mas escute, existe líderes que só falam disto, só pregam disto, não pregam contra o pecado, não batem contra o erro, não batem contra a hipocrisia, não batem contra a falta de amor, não batem contra as doutrinas malignas, diabólicas, satânicas, que querem deturpar, estragar e corromper a palavra de Deus. Escute, não ouça esses líderes que são instrumentos de Satanás, líderes que são usados por demônios, porque são hipócritas e são mentirosos. Existe também uma outra doutrina, e eu quero aqui não me estender muito, uma outra doutrina que é pregada e muito forte por muitas igrejas até. É aquela doutrina que diz que não tem problema de ser crente e ser do mundo. Escute uma coisa, ou você é crente, ou você é de Deus, ou você é do mundo. Não dá para ser as duas coisas, não dá para amar as duas coisas, aleluia. Ou você ama a Deus, ou você ama o mundo, ou você se entrega para Deus, ou fica no mundo. Mas esses pregadores de hoje, esses líderes de hoje, estão ensinando, dizendo que não tem problema de você ser crente e ser também do mundo. São doutrinas de demônios, doutrinas que querem mesclar a vida espiritual. Esses conceitos, ideias, ensinamentos do mundo que as pessoas são ensinadas a vida inteira e querem colocar isso para dentro do reino de Deus. Isso não serve, não presta no reino de Deus. Preste atenção, igreja de Jesus, você precisa ser crente, precisa se santificar, precisa se purificar. Jesus falou que aquele que realmente nasce de novo, aquele que é seu discípulo, o mundo o odiaria, o mundo não o amaria. O mundo o perseguiria. Por quê? Porque ele é oposto do mundo, ele não é a favor do mundo, ele não concorda com o mundo. E mundo, digo, sistema que é ofensivo a Deus, sistema que é contra o evangelho, sistema que é contra a área doutrinária da palavra de Jesus, da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não aceite essas doutrinas satânicas, não aceite esses ensinamentos ensinados por homens e mulheres corrompidos, cauterizados, mentirosos e hipócritas. Não aceite essas mensagens. E para encerrar, o apóstolo Paulo diz para Timóteo algumas coisas que Timóteo tinha que fazer para se preservar na presença de Deus. E 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, eu vou falar rapidamente porque já ficou grande esse vídeo aqui. Ele diz: Timóteo, seja modelo na palavra. Paulo está dizendo: Timóteo, você precisa ser fiel à palavra, precisa te moldar a palavra de Deus e ser fiel nesse padrão. Não muda esse padrão, Timóteo, de maneira nenhuma. Obedeça a palavra de Deus. A segunda coisa, ele disse, sabe de que forma, Timóteo? Na conduta. A conduta de Timóteo tinha que ser uma conduta de um homem de Deus. A conduta de Timóteo tinha que ser uma conduta de homem fiel a Deus. Aleluia. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Modelo na palavra, na conduta. A segunda coisa, a terceira coisa, na verdade, que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, seja modelo também no amor. Nós precisamos ter amor. Todo crente que não tem amor é falso. Todo crente que não tem amor não tem Deus. Todo crente que não tem amor não vai ser salvo. Todo crente que não tem amor não tem Cristo. Deus é amor, e se você tem Deus, você tem amor. E Paulo diz para Timóteo: Timóteo, seja exemplo também
no amor. Paulo também diz para Timóteo, seja exemplo também na fé. Fé, fidelidade, confiança e certeza. E isto é Bíblia. Deus está dizendo para Timóteo, seja exemplo na fé, aleluia. A quinta coisa que Paulo diz para Timóteo, seja exemplo também na pureza. Deus estava dizendo para Timóteo, por intermédio de Paulo, você precisa ser um jovem puro, um homem de Deus puro, sem impureza na sua mente e no seu coração. E ele diz, agora para encerrar, ele diz para Timóteo, te aplica em duas coisas. Primeiro, na leitura da palavra de Deus. Segundo, na exortação. E aqui eu encerro. Ele fala para Timóteo, te aplica a leitura, medita bastante, Timóteo, e exorta bastante, Timóteo, corrige bastante, Timóteo, porque fazendo isso, Timóteo, salvará a ti, preservará a tua vida e aqueles que também te ouvem. Amém? Que Deus te abençoe. Essa era a palavra de Deus que eu tinha para transmitir ao teu coração. Pega essa palavra, compartilha essa palavra com o maior número de pessoas possíveis, porque Deus, Ele quer trazer esclarecimento e fortalecimento à sua fé no seu coração. Que Deus abençoe, shalom a todos, um abraço, até o próximo vídeo.